Muito boa tarde, tá começando aqui o Entre Família, que é isso? Do nada você chega, não avisa, já emociona, fica aí, viu? Até as 4 temos aqui o nosso horário marcado, e isso, até as 4 aqui, uma boa conversa entre nós aqui. Tá acostumado já a assistir o Entre Família? Você achou que o Cris ia estar aqui do meu lado? Não tá, a Cris não tá aqui hoje, né? O Cris tá ali, ó, passando, não tá passando nada, vai dar tudo certo. Amanhã ele tá de volta aqui com a gente, inclusive amanhã tem um tema aqui, ó, que vai encher de homens aqui, então hoje eu decidi liderar esse negócio aqui para ver se eu tenho um pouco mais de espaço. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a relação da mulher com a gravidez. Já ficou grávida, menina? Tá gestante, barrigão, é isso? Como é que tá esse processo aí? Ah, é muito bom ter o bebezinho no colo e tal, mas cada mulher tem uma relação diferente com a gestação. E a gente nunca fala sobre isso, porque não pode falar, né? Se uma mãe chegar lá e falar assim, nossa, eu odiei. Meu pai, deitei essa gravidez, passei mal o tempo inteiro, não, odeio ficar grávida. Pronto. Nossa, quer dizer que se eu não gosto do seu filho, não pode falar assim, bate a mão na boca 3 vezes, bate na madeira. Que isso, gente? Para de lugar para bater. Não podemos falar de como nós nos sentimos durante a gestação, que isso tem relação com os filhos. E tem mães que se sentem culpadas, leva essa culpa já para a criação dos filhos só porque detestou o processo da gestação. Vamos separar as coisas? Vamos entender que psicologicamente uma coisa não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos separar essa situação aí, viu, mulherada? E se você é um homem, tá aí como rede de apoio, já tá pensando em sair correndo desse programa, Fica, porque aqui você também tem voz, tem vez e você tá aí do lado, né? Você vai acompanhar essa mãezinha aí a lidar com todas essas situações aí. Não é fácil não, viu? Eu sei, vai de dor nas costas, vai de dor na barriga, não dorme, é aquele desespero. Tem mulheres que passam mal a gestação toda. Pra mim até que foi ok, o processo gestacional até que foi tudo ok, mas eu não sei qual é a sua realidade. Daqui a pouquinho, inclusive, vou te passar um número para interagir com a gente. Então hoje nós temos uma psicóloga para te ajudar a compreender todos esses processos. A produção já está falando que falta 1 minuto para a gente ir pro intervalo. Mas é rápido esse intervalo, hein? Segura firme aí. Segura aqui comigo, ninguém solta a mão de ninguém. E hoje ainda tem uma dinâmica para você entender como a ginecologista. Quais são algumas atitudes que não podem ser realizadas durante a gestação. Tem história, tem dinâmica, tem psicólogo e tem você aqui com a gente, tá? Bora pro intervalo. É rapidinho, na volta eu vou te passar um número para você sentar aqui. É rápido, a gente já volta. Estamos de volta, volta pra cá, mulher, senta aí, relaxa. Põe esse pé aí no banquinho aí. Não, põe nas costas desse menino mesmo que tá agachado aí no chão. Isso, relaxa. Já pede massagem, porque você sofreu pra ter essa criança. Eu falo pra Esther, hein? Esther, massagem no pé da mamãe. Que eu sofri pra ter você, hein? Você pode me ajudar aqui, me adular agora durante toda a vida. Brincadeiras à parte, a gente sabe que não é fácil, né? Para algumas mães, a gestação é um processo muito difícil. E a gente pode falar sobre isso aqui, agora vai ser um canal de escuta. Nós vamos falar, abrir o coração, sem julgamento. Vamos falar sobre essa situação aqui. Eu quero saber de você qual foi a sua relação com a gravidez, com a gestação. Você se sentiu bem? Foi uma... Ai, Carol, não foi legal, não. Nossa, eu levo essa culpa, parece que aí eu olho pra criança, aí não sei o quê, nananã. N motivos podem fazer com que uma gestação não seja tão legal assim. Então, a gente vai compartilhar essas experiências, tá? Você pode usar esse QR Code aqui, tá vendo esse quadradinho aqui? Isso, o Cris fala esse bichinho aqui. Você coloca a câmera do seu celular e pá, já vai aparecer um negócio, minha filha, vai pá, levantar na tela, você clica e já manda a sua resposta. Agora, se você, como eu, não tem aquele celular muito chique, avantajado, você pega esse telefone aí e anota agora esse número que eu vou te passar. 0 operadora 12 98315 0249 e você pode mandar a sua interação aqui pra gente, tá? Ah, é anônimo, não é? Ah, não quero falar sobre esse assunto. Manda anônimo, não tem problema, viu? Não tem problema. O importante é você compartilhar suas experiências com a gente. Bora conversar com a psicóloga e eu tô aqui, não tô sozinha, não. Inclusive, quando eu comecei o programa falando assim, vou dominar, que ele falou, como é que é? Eu não tô aqui? Calma, vamos lá, vamos falar com ele. Eu tô aqui para apoiar, entendeu? Não para dominar. Eu vou ficar... Sou rede de apoio. Rede de apoio. É isso, suporte. Pastor, a gente estava inclusive conversando, nós estávamos tentando lembrar. Nossa, será que a mãe dos meus filhos teve alguma situação aí com a gestação? Não lembrou de nada, né? Exatamente, foi um período... Eu acho que essa coisa de
de lembrar positivamente, para a gente é muito legal, né? Mas existem casos de traumas e a gente tem que entender isso e eu creio que como rede de apoio a gente tem que ter a sensibilidade para apoiar essa situação, né? Porque, sem julgar, ficar exato, e tranquilo. cada um tem uma história, né? Cada mulher tem a sua história, mas a rede de apoio é importante. Por isso que eu vou apoiar aqui hoje. Bora e lá, você então. venha amanhã. Então, ó, para amanhã... dar equilíbrio para o programa, por favor. Amanhã vai estar um monte de homem aqui, eu não sei, eu deveria não vir, né? Mas a produção insistiu, não sei como é que vai ser o negócio. Vou falar pouco, vou falar pouco. Produção insistiu para você vir. Vai ficar, porque por eu acho favor. que é Eu acho essencial, dê equilíbrio nesse programa. Por favor, Carol. E está aqui com a gente Petra Rosa, psicóloga, vai ajudar a gente a entender um pouco dessa questão da relação, né, da mulher com a gestação. Boa tarde, Petra. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Boa tarde para vocês. Obrigada a vocês de novo pelo convite. Muito bem. Petra, você tem aí... É um só, né? Na verdade, você tem um só, né? Tenho uma. Doida para ter o número 2. É mesmo? Já tá ali. Você vai sair motivada. Foi positivo, então. Foi positivo. Falar desse tema. Foi positiva a gestação para você, então, no caso. Na verdade, assim, eu fiquei bastante estressada na gravidez. Tive paralisia de Bell. Não sei se vocês conhecem. A paralisia de Bell, ela... trava metade do rosto. Então, assim, eu não conseguia fechar o olho no final da gravidez, tive que passar um neurologista, fazer acupuntura, foi bem desafiador. Eu passei por alguns momentos de estresse bem, assim, as pessoas acham que psicóloga não tem problema, gente, não. Tá aí, vida real. Mas, assim, eu não consigo, a boca ficava, sabe? Quando a pessoa tem AVC, ficava, de um lado ia, o outro lado não ia. Para dormir, tinha que dormir com... tapa-olho ali para conseguir fechar. Com tapa-olho, colocar colírio. Algumas pessoas que têm paralisia de Bell correm o risco de não voltar também, mas aí eu fiz acupuntura. Mas, assim, para mim, ainda que eu tenha passado por uma gravidez, assim, com alguns pontos estressores, eu não amo... Ai, Pet, você amou a gravidez? Não, não amei, mas eu amo ser mãe demais. Então, tipo, eu tô disposta a passar por tudo. Eu acho legal a gente falar sobre esse assunto, porque é exatamente isso, né? A gente consegue separar, né? É importante separar a gestação da maternidade, né? E como isso pode acontecer no dia a dia? Então, as pessoas têm essa imagem de conto de fadas, de comercial de margarina, né? Idealização. Que é tudo lindo, né? Que enjoa, mas são só os primeiros 3 meses, depende. Tem gente que passa mal a gestação inteira, tem gente que engorda 9 quilos, tem gente que engorda... Eu engordei 18 quilos. Não foi legal, foi mais do que eu deveria ter engordado, né? Então, a gestação, ela varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que amam demais o corpo, fazem muito exercício, aí depois engorda, aí fica se olhando e falando, nossa, mas eu tô peituda, eu tô barriguda, eu tô com quadril grande, e começa achar que não tá bonito, o cabelo muda, né? Depois da gestação muda também. Então, qual que é o entendimento que a gente tem que ter? É que não tem uma regra. Você tem que se sentir linda. É muito difícil, a gente precisa abrir esse espaço para falar sobre isso, porque até mesmo entre as mulheres, entre as mães, às vezes uma mãe, uma futura mãe, né? Uma grávida ali, ou já a mãe, né? Ela tá grávida e ela fala, ai, mas eu tô me achando tão feia, nossa, mas eu tô tão cansada. Aí as pessoas falam, agradece, não reclama. Graças a Deus. Graças a Deus, é uma bênção. Sim, é uma bênção. Mas essa grávida, essa gestante tem que ter esse direito de poder falar... Mas tá tudo bem se reclamar, né, Petra? Tá tudo bem tá tudo bem se não estiver bem, tá né? Doendo, por favor, né? Não tá se achando linda? Tá tudo bem também. Tem que falar, tem que abrir o coração e, com certeza, desta forma você vai conseguir separar uma situação da outra. E quem vai falar um pouco da experiência que teve na primeira gestação, que pelo que eu entendi, ela tá gravidinha de novo. É a professora Samela de Carvalho Lima. Ela tá lá gravidinha, curtindo, o Pedro, né? Mas a primeira gestação, minha filha, fui lendo aqui, fui pensando, meu pai amado. Exatamente como a Petra falou aqui.
3 primeiros meses de enjoo, não. Na Sâmela foi diferente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu não tive esse privilégio dos 3 primeiros meses só de enjoo, não. A cada semana eu pensava, nossa, a próxima semana vai passar. A próxima vai passar. Até o meu 8º mês. Então, a minha primeira filha, a Gabriela, estava para chegar e eu estava lá naquele processo do enjoo. Mas diminuiu. Nos 3 primeiros meses eu vomitava assim, 11 vezes por dia. Lá no final eu estava vomitando 1 vez por dia. Tava ótimo, eu já estava agradecendo, porque, olha, estava numa situação maravilhosa essa altura. Meu pai, Sâmela, e aí você, inclusive durante a gestação, passou essa situação que foi muito complicada, né, desafiadora, e no final da gestação, mais uma situação aí, né? Você teve um problema que, inclusive, colocou em risco o bebê, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Eu queria parto normal desde o início da gestação, e muitas mães passam por isso, né? A gente idealiza aquele momento do parto, né? Passa a gestação inteira esperando por aquele momento, né? Eu queria muito ter um parto normal, mas quando eu estava com 38 semanas, graças a Deus já foi bem no finalzinho, eu tive uma doença que se chama colestase gestacional. É um processo em que o organismo para de processar a bilirrubina, e essa substância ela pode ultrapassar a placenta e caso ela chegue até o bebê, pode causar danos seríssimos, né? Então, meu médico optou por a gente fazer uma cesárea de emergência. Então, eu descobri num dia, fiz os exames, no dia seguinte saíram os exames, meu médico não deixou nem eu voltar para casa. Falou, já fica, a gente já vai fazer cesárea agora. Mas, graças a Deus, deu tudo certo também. Isso também é um aspecto, né? Que muita gente passa por um trauma nesse processo, né? Nesse momento do parto, quando não sai tudo como planejado. Mas acho muito difícil um parto que tudo sai planejadinho, né? Nos mínimos detalhes. Então, a gente tem que estar sempre preparado para esses incidentes que podem surgir, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? A neném nasceu com saúde e foi tudo bem. E a gente tanto esquece de todos esses perrengues que a gente passa que eu tô aqui no segundo, né? Já tô no 5º mês de gestação do segundo. Não sei, Deus que é uma amnésia, assim, né? Mas é exatamente isso, porque o cérebro é sábio. Porque senão a gente não ia reproduzir mais, não. O pastor quer perguntar uma coisa. Eu quero. Tudo bem, Sâmela? Tudo bem, professora? Pastor. Saudade de você. Sâmela, eu represento aqui a rede de apoio. Então, eu tenho que fazer uma pergunta sobre a rede de apoio do senhor digníssimo esposo. Como é que foi a atuação do Maurício nesse período? Agora é a hora. Olha, eu sinto assim, a gestação é um momento, parece que é muito em que a maternidade e a paternidade ainda parece que não estão no mesmo ritmo, né? Parece que a gente vira mãe um pouco antes do pai. Porque a gente tá lá sentindo, então eu tô aqui conversando com vocês, o Pedro tá aqui mexendo na minha barriga, eu sei que ele tá aqui, ele tá interagindo comigo. O Maurício não teve esse privilégio ainda, né? Mas o Maurício deu muito apoio em todo esse processo. Agora, no momento que nasce, aí sim, a rede de apoio fica, assim, fundamental. O Maurício acho que nos 3 primeiros meses, só ele dava banho nela, praticamente, porque... Ele pegou desde o primeiro dia lá no hospital e tocou o barco, eu não dava banho. Depois voltei ao trabalho e tal, vai mudando a situação, a gente vai se readaptando, né? Mas, nossa, isso é um fator importantíssimo, que ajuda, inclusive, a gente nesse processo da gestação, a gente ficar tranquila, porque é um momento de muita ansiedade, né? Principalmente no primeiro filho, eu tô sentindo no segundo, eu tô mais tranquila. Já sei mais ou menos o que tá me esperando, né? Mas a gente fica muito ansiosa, como é que vai ser, como é que as coisas acontecem. Todo esse processo é importantíssimo que tenha alguém do nosso lado que pelo menos esteja lá, tô junto com você, que importa o que acontecer, a gente tá junto aqui na parceria, né? Sâmela, parabéns pelo bebê que vem aí agora. Um abraço para o Maurício, que Deus continue abençoando muito você nessa nova responsabilidade. A Sâmela, que é a coordenadora do curso de comunicação do Centro Universitário Adventista Engenheiro Coelho. É isso, né, Sâmela? Isso mesmo, isso mesmo. Deus abençoe, Sâmela. Um abraço, querida. Valeu. Muito bom, gostoso. Muito bom. E legal ela ter contado a experiência dela e mesmo assim tá aí com a próxima gestação, abriu o coração com tranquilidade, né? Essa ideia de que ela não se
paralisou diante do primeiro problema, da primeira gestação, né? E tem muito pelo fato óbvio, né, de que o organismo, assim que o bebê nasce, já joga algumas químicas no cérebro que faz com que a gente esqueça do parto, mas não da gestação inteira, né? Que é uma situação complexa em algumas situações. Esquecem, e tem que trabalhar isso em terapia, às vezes tem uma experiência de violência mesmo durante o parto. É muito importante que a gestante, eu falo a gestante, na verdade, é o casal, que o casal tenha essa informação. Vocês falaram assim, a gente está aqui como rede de apoio, né? E eu queria lembrar que o pai não é rede de apoio. Opa, vamos corrigir agora. Vamos corrigir. Vamos. A avó, a tia, a amiga, a vizinha é rede de apoio, a cunhada. Pai é pai, então ele tem uma responsabilidade em relação à criança. Então ele precisa estar ali presente, ele não está ajudando a mãe quando ele vai dar banho, quando ele vai acordar de noite. É claro que cada família vai ter os acordos, né? As dinâmicas, os combinados. E o que eu costumo fazer com as gestantes que eu atendo eu estou atendendo uma mulher, e aí ela fica gestante, eu vou trabalhar com ela, mas eu vou chamar o pai também para fazer sessões comigo. Então, é um pré-natal psicológico que a gente faz. Existem psicólogos que fazem o pré-natal psicológico, as rodas de gestante. Hoje em dia não está tendo por conta da pandemia. Mas, assim, é bem legal todo mundo procurar na internet, procurar nas igrejas. É muito comum, as igrejas têm grupos de mães, de gestantes, para escutar outras gestantes. Aí você vai escutando, nossa, eu tô amando a barriga. Aí a outra vai falar, nossa, não tô gostando. Aí uma vai falar, tô passando super mal. A outra vai falar, eu fiz isso. Eu comi balinha de gengibre. Eu comi gelo. E você vai testando, você vai escutando, você vai sentindo essas angústias e falando, oxe, não é só comigo, não é que não é? E aí isso vai acalmando o coração, sabe? Então... Petra, deixa eu só resgatar um negócio que você falou, da necessidade de um processo terapêutico para algumas situações que possam ter sido traumáticas. Sim, quando o bebê vai para a UTI, é muito desafiador, tanto para o bebê quanto para a mãe, porque quando a mulher passa pelo processo de parto, algumas pessoas idealizam que o leite vem antes, né? Que começa a ter leite antes. Não, o leite ele só começa a vir depois que o neném nasce. E aí, para a mulher dá um bug na cabeça dela, né? Porque o leite começa a descer, se ela não cuida disso, vai começar a empedrar e aí pode dar mastite, e aí ela tem que tirar o leite para dar para o bebê, e aí ela não pode ficar ali, ainda mais agora, né, gente? Como é que está sendo parir crianças que precisam ir para a UTI, você precisa estar ali, todos os cuidados por conta da Covid, né? Então, precisa ter esse cuidado, principalmente quando tem uma doença, ou às vezes, por exemplo, eu já atendi gestantes com parceria com parteiras, com ginecologistas, obstetras, né? E aí, nos partos humanizados, vamos dizer assim, a mulher, ela tem que... O que é a humanização? A gente precisa falar sobre isso também. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que a humanização é só parto normal. Não, vamos tirar isso. Tem alguns procedimentos, né, que alguns hospitais se apropriam e já viram prática hospitalar, né? Outros que, quem sabe, você como gestante, você pai aí, ó, tem que estar ligadinho, porque não, isso aqui tem direito, né? Minha esposa tem direito de ter esse tipo de tratamento. E eu acho importante falar sobre esse assunto, mas o pessoal de casa estava falando tanto, diz que você está abrindo o coração, está comentando, está falando, vamos dar espaço para você? Então venha, vamos de interação? Daqui a pouquinho a Petra vai falar sobre humanização aqui no Entre Família. Diva Ruaro, olha, boa tarde, não gostei de passar pela gravidez. Trabalhava à noite na área da saúde e salivava demais. Tinha que trabalhar usando sempre uma toalha no ombro para cuspir. Enjoei os 9 meses, engordei muito. Não achei a melhor experiência. Tanto é que só tive um filho,
mas amo muito. Olha só, Diva abrindo o coração, esquentando aqui a nossa conversa, o nosso diálogo. E eu quero que você continue interagindo aqui com a gente. Você vai ter voz, vai ter vez, tem a psicóloga aqui para te ajudar. Que bom, viu? Que bom que vocês estão abrindo o coração, falando mesmo. Vamos abrir o coração. E hoje ainda tem uma dinâmica, tá? Para você que é mamãe, entender quais são algumas situações que você não pode fazer. Ginecologista aqui, ó, hoje tem ginecologista aqui no Entre Família. Bora pro intervalo, tá? É rapidinho, tempo para você formular a sua pergunta e a gente volta para responder. Até mais. De volta aqui com Entre Família, hoje falando das relações aí com a gestação, mas um ponto, né, que as mães gostam e muito, e tá super em alta, viu? Eu vejo aí nos últimos 5 anos aí o pessoal fazendo muitos ensaios fotográficos. Que delícia eternizar esse momento. Então, por mais que você tenha aquela memória não tão boa de uma situação ou outra, às vezes você olha ali para o processo da gestação, naquele barrigão, é tão gostoso. Vamos relembrar isso? E se você não fez, vai ter a possibilidade de acompanhar aqui, porque a Suzane Lima, nossa repórter, foi atrás de um ensaio fotográfico e nós vamos assistir os bastidores agora. Vamos lá, vamos dar uma espiada. Pode rodar o VT. Poliana sonhou com o momento em que seria mãe. A gravidez veio e ela descobriu no barrigão uma experiência poderosa. Eu me realizei com aquela barriga. Eu amei cada etapa do crescimento da barriguinha, porque você vê um ser crescendo dentro de você é muito emocionante. E a partir do momento que a gente começa a sentir esse serzinho mexendo, é mais emocionante ainda. E ela seguiu alegre assim por toda a gestação, até mesmo com os famigerados incômodos da reta final. Para Poliana tudo foi tão incrível que até já sente saudade do barrigão. E eu nem preciso dizer o quanto essa alegria transbordou depois que a filha nasceu. Olha só a emoção nos olhos só de falar na Helena. É uma coisa muito emocionante. Você vê o crescimento dela, as evoluções, o que ela traz de acordo com a idade dela, os meses. E ela já vai fazer 1 ano, tá começando a querer andar. Então isso é muito lindo. A emoção em torno da gestação também toma conta do estúdio da fotógrafa Milena Kavick. Entre tantos momentos que ela registra, o ensaio do barrigão tem um toque especial. Quando eu vi que eu conseguia registrar esse momento, perpetuar essa fase que é tão única, tão intensa, tão importante na vida da mulher, eu falei, poxa, eu quero isso para mim. O momento se torna ainda mais especial porque Milena já é alguém presente na vida das gestantes. A maior parte das gestantes que eu fotografo hoje em dia vem através dos casamentos, né, que eu fotografo. Então, muitas vezes a gente se conhece no pré-wedding, depois vem o casamento e na sequência, inevitavelmente, vem a gestação. Então, é um momento tão intenso exatamente pelo fato da gente já conhecer todo o histórico, então a gente já criou um vínculo com esse casal, com essa gestante. Ela conta que é preciso ter sensibilidade para entender o que cada uma está vivendo para então depois realizar o ensaio. Dentro da gestação a gente sabe, tem toda a transformação no corpo da mulher, cada gestante se enxerga de uma forma durante esse período. Então a gente sabe que tem mulheres que adoram estar gestantes, adoram a transformação que sentem no corpo, viver aquele barrigão, então é um momento muito esperado. Assim como existem gestantes que amam sim estar gerando seus filhos, mas não curtem muito essa fase da transformação que ocorre inevitavelmente no corpo. Então, antes do ensaio, é muito importante a gente ter essa troca, conversar bastante para entender como cada mulher está se vendo nesse momento, como ela está se sentindo nesse momento, para quando ela chegar aqui no estúdio, ela se sentir realmente à vontade, se sentir tranquila para fazer esse ensaio. Milena também acompanha as batalhas de suas clientes e usa a arte da fotografia para eternizar a vitória delas. Uma outra situação que acontece aqui no estúdio e que é muito intensa para a gente são as mães de bebê arco-íris, que são as mães que passaram por uma gestação que foi interrompida e que finalmente chegaram num momento tão esperado, tão sonhado, que é gerar o seu bebê de forma saudável, natural, até o fim da gestação. Então, esses ensaios para a gente são muito, muito especiais, muito tocantes, realmente.
E temos também as mães que, porventura, né, não conseguiram engravidar durante um longo período e foram muitas tentativas, inclusive com inseminação artificial. Então, foi um momento muito planejado, muito esperado. Então, a expectativa dessas mulheres, quando estão aqui, ela é muito alta, porque foi um momento realmente muito esperado, muito sonhado. Então, para a gente realmente poder eternizar esse momento é realmente uma honra. E com toda essa dedicação e amor para com as gravidinhas, o resultado não poderia ser diferente. Milena recebe de volta o carinho e a gratidão delas. Para mim é muito gratificante no final do ensaio ou dias depois, quando elas recebem o resultado final desse ensaio, receber todo esse carinho que vem muitas vezes em forma de mensagem, em forma de presente. Muitas vezes eu sou presenteada em casa, surpreendida, de tamanha a gratidão que elas têm por mim. Mas, na verdade, quem é grata sou eu, por poder fazer parte desse momento tão único na vida delas. Então, estar aqui, ter a oportunidade de fotografá-las nessa fase que é tão única e tão especial, para mim é um presente. Então, eu me sinto muito honrada em fazer parte de todo esse momento. E o resultado é esse. Lindo, lindo. Pura arte, né? Pura arte, que lindo, que lindo. Eu amo falar sobre maternidade, pós-maternidade, um assunto que mexe muito comigo. E com certeza, quem é mamãe, né, já fica ali toda arrepiada, igual a Helena, que passou logo no começo, né, da matéria, Poliana, já enchendo o olho de lágrimas. Que lindo, muito lindo esses ensaios, né? Porque eles representam uma idealização. E essa fotógrafa, ela faz exatamente aquele processo que a gente ia falar sobre os hospitais, que é humanizar, aproximar, né? Então, não fica uma relação, olha, isso aqui é uma relação comercial, vai lá, tira foto, tá bonita. Não, porque tem muito sentimento, uma história envolvida. Eu creio que... Pergunta até para a Petra aí se eu vou criando memórias afetivas nesse processo. Por exemplo, agora eu vou relembrar que pai não é rede de apoio, né? Pai é pai. Uhum. Se, por exemplo, um pai, um esposo que acompanha esse processo, se vai criando essas memórias afetivas nesse processo da gestação também. Ai, gente, eu tenho uma paixão enorme pela fotografia, porque principalmente esses primeiros anos, você lembra? O que vocês lembram, gente, de 0 a 5 anos? Nada, a gente não lembra nada. Então, depois, bem depois, quando o pai ou a mãe não estão mais presentes, ou às vezes quando está naquele momento da rebeldia, sabe? Adolescência, sabe? É bem legal trazer essas fotos, resgatar esse cuidado, esse carinho, o amor, como tudo foi preparado. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pela fotografia, porque ela traz essas lembranças. Não é tão gostoso, gente, quando a gente está com a família e às vezes está um dia assim, xuxo, sem graça, e alguém fala, vamos pegar os álbuns. E aí, de repente, bum, a alegria vem. Por mais que alguém, às vezes uma avó, uma mãe, um pai não esteja presente. É claro que também, dependendo da pessoa, se ela não tem isso trabalhado dentro dela, vai tocar na dor. Mas é importante, coloca hormônios do bem no nosso corpo, ter esse contato com a fotografia. Então, eu sou super a favor. Eu só queria resgatar aquela questão, se não resolve uma situação que foi traumática, eu te perguntei aqui no intervalo, se não resolve, o que pode gerar? Alguma situação que foi traumática durante o período da gravidez? Muitas questões podem acontecer. A mulher, ela passa por um processo logo depois que o neném nasce, que é o baby blues, que é uma tristeza, ela acha que ela não é capaz. Então, assim, isso pode vir porque ela teve problema financeiro, porque brigou com o marido, porque não foi uma gravidez planejada, porque não teve apoio da família, porque não estava trabalhando. Muitas coisas podem acontecer. Então, se ela não olhar para tudo isso, esse baby blues pode vir a se tornar uma depressão. Uma depressão pode ser que ela não consiga se conectar de fato com o bebê, pode vir pensamento suicida. Então, assim, é muito
impacto é muito grande. Então, todo trauma, independente, gente, se foi na gestação, se foi na adolescência, se foi lá pequenininho, precisa ser tratado. Para isso não virar uma síndrome do pânico, uma ansiedade, né? Então, se ela preparou tudinho e as coisas não aconteceram conforme o planejado, como o plano de parto, por exemplo, ela pode ficar com essa memória. Poxa vida, eu planejei tudinho e ainda assim deu errado. Então, ela pode vir a querer planejar tudo e vir a desenvolver uma mania, um toque, ter medo de sair da rotina. Ou ela pode, não vou planejar nada, não vou mais ter controle de nada. Abro mão dos sonhos, de projetos, daquilo que eu quero para a educação do meu filho, porque durante a gestação, durante o parto, eu não pude planejar, né? Olha, é o seguinte, você sabe que aqui você tem você pode planejar, não planejar, pode falar, não planejar, o importante é você estar aqui com a gente. Abre aqui, você tem um espaço de escuta, viu? Bora lá. Na tela, você aqui conversando com a gente, no Entre Família, e quem tá chegando é a Renata. O quê, Renata? Se inspirou aí com o vídeo da Suzane, trouxe aqui uma foto linda. Estou com 36 semanas e confesso que os 3 primeiros meses foram bem desafiadores. Tive bastante enjoo. A cada mês a gente descobre novos desafios na gestação, mas o importante é sempre mantermos bons hábitos e bons pensamentos, vivendo em um dia de cada vez e ressignificando até aqueles momentinhos não tão agradáveis, mas que fazem parte do processo. Acho que a Renata, ela fez a matemática correta, né? Não vai ser 100% ok, 100% legal, e às vezes a gente idealiza demais, acima do real. Eu acho que é por isso importante aí esse preparo psicológico, financeiro, em outros aspectos, para você também não cair tão rápido da nuvem, né? Porque dependendo da altura, meu Deus, você não dá conta. Então, eu acho que quanto mais informação você tem, menos você idealiza e consegue fazer esse movimento que a Renata está fazendo, porque ela tá fazendo um movimento, né? Não tá legal, eu me acolho meu sofrimento, mas também eu sei que isso não é para sempre e vou passando os momentos e trazendo bons pensamentos, que faz toda a diferença. É um treino para a maternidade, né? Porque é um treino do que virá. Criança é uma caixinha de surpresa. A gente imagina um monte de coisa. Quem nunca, né? Eu brinco que eu nado no mar de cuspe, né? Porque a gente fala, meu filho não vai ser assim, eu não vou fazer desse jeito. Quando você vê na prática, você planeja um montão de coisa. Só que não depende de nós, a gente não consegue controlar nenhuma criança, a gente consegue educá-la sim, mas as crianças, elas têm o jeitinho dela, a identidade dela, né? Você pega 2, 3 irmãos, você pega um super falante, um outro mais tímido, um que gosta de ler muito, outro que gosta de assistir filme, um que gosta de brincar ao ar livre. Então, assim, a criança é uma caixinha, a maternidade, as crianças são uma caixinha de surpresa, a maternidade também. Então, eu falo que já é um treino. E aí, a gente precisa conversar durante a gravidez e imaginar, assim, ter essas expectativas. Peraí, quais são as expectativas? Conversa, gente, olha, isso é muito importante. Como que nós, como casal, queremos criar os nossos filhos, quais são os valores? Porque a gente tem que entender que no relacionamento, ou independente, às vezes o casal não está no relacionamento, mas assim, quando tem um filho, tem o pai e a mãe, aqui vem de um sistema familiar, aqui vem de um outro sistema, são valores diferentes. E a partir do momento que a gente resolve ter um filho de sim para a vida de uma criança, a gente precisa olhar para esses valores e entender o que é um valor agora para a nossa família. O que cabe na nossa dinâmica? Sabe o que acontece, Petra? Às vezes, esse ideal que nós propomos ou que nós recebemos, coincidentemente, hoje pela manhã, ainda estava... Eu tenho um livro que eu estou lendo que é bem interessante, do C.S. Lewis, sobre vida cristã. Nós idealizamos, até no âmbito cristão, esse é uma família perfeita dessa forma e tal. E ele até propõe lá, eu acho que a gente deveria falar um pouco mais de sinceridade, qual é a realidade. O planejamento é importante,
mas o ajuste no processo do planejamento é muito mais importante, porque, como você falou, é uma surpresa, né? Cada fase é uma surpresa. E flexibilidade, Exatamente. né, Petra? Tem que ter flexibilidade para que você, óbvio, planeje, porque tem que planejar, também não dá para sair assim, né? Não, vamos fazendo, vamos vivendo. Não dá. Mas você tem que ter essa flexibilidade mental, emocional, de ok, posso voltar isso, posso voltar aquilo. Por exemplo, uma questão que é muito cobrada, né? E eu percebo que muitas vezes você vive a maternidade do outro, porque é muito cobrado, né? Então a amamentação é muito cobrada. Primeiro, já começa no modelo de parto, né? A Samala estava falando, né? Nossa, eu queria muito o parto normal. Eu lembro que na época da Isabela, né? 13, 14 anos atrás, não se falava, né? Qual parto você está escolhendo? Não se falava desse assunto. Era parto normal, e vamos vivendo, vamos, sabe, vamos deixar a coisa acontecer, e ali a gente vai... e essas decisões eram focadas no meu núcleo ali, eu e meu marido, pronto, sabíamos do que ia acontecer. Agora não, você expõe, você expande, você levanta uma bandeira daquilo e pronto. Aí chega na hora, não dá certo. O parto, a amamentação, a educação ideal que você queria para o seu filho, positivo ou não, etc. E aí tudo isso faz com que o peso fique maior. Como é que eu separo o que é da minha gestação, aquilo, como eu enxergo a maternagem, né, e a paternidade, daquilo que é do outro? Então, por isso que precisa ter muita conversa, muito diálogo, informação, porque você vai lendo, você vai falando, oi, isso aqui eu quero. E é importante as pessoas irem percebendo que de uma gestação para outra pode mudar também. No meu parto, por exemplo, eu combinei que eu ficaria em casa com a doula e que eu ia ir para o hospital só quando tivesse com 6 dedos de dilatação. Não acontecia, quando estava com 4 dedos, eu já estava assim morrendo de medo e eu tinha toda a consciência de que eu estava segura, mas eu quis ir para o hospital. Aí eu falei, vou ligar para a família. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Muita opinião. E aí as pessoas ficavam lá, eu lá em trabalho de parto com muita dor, e aí o pai ligava, a minha mãe ligava, a avó ligava, todo mundo ligava. Agora eu falei, o próximo filho só vão saber quando estiver lá. É isso. Uma pessoa vai saber que vai ser quem vai estar com a minha filha. O resto não vou contar para ninguém. Esse é o ponto. Eu acho que a gente compartilha tanto, utiliza as ferramentas, e as redes sociais é uma excelente ferramenta, mas a gente compartilha tanto, abre tanto da vida que você abre também a oportunidade para o outro falar exatamente o que acha da sua vida. Então, o que você está fazendo é, olha, fica à vontade, senta aqui na sala e vamos discutir o meu futuro, o futuro do meu filho. Então, vamos dar uma segurada, quem sabe algumas decisões precisa ficar mesmo no núcleo familiar. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, você sabe que ainda hoje tem dinâmica, vai ter uma ginecologista aqui. Se tiver alguma pergunta, já manda que a gente dá um jeito dela responder, tá? Bora para o intervalo, é rápido e a gente volta já. De volta aqui com Entre Família, e hoje falando da maternidade, da relação da mulher com a gestação, com a maternidade. E eu sei que você está abrindo o coração falando bastante, mas eu quero te dar aqui uma dica muito especial, porque você sabe, quando a gente fala de maternagem, quando a gente fala da relação da mãe com o filho e todos esses processos aqui que fazem parte do nosso dia a dia, com certeza isso mexe e tem total referência com a nossa saúde emocional. Se você não tá bem, você não dá conta, entendeu? Não que você vá dar conta de tudo, mas você não dá conta de nada naturalmente acontecendo, entendeu? Então é o seguinte, você já sabe, tem o bebê, já acontece aquele baby blues, aqueles 1000 dias, aquela situação difícil, muitos hormônios ali ligados a essa mãe, tantas idealizações, aquilo que você planejou, aquilo que planejaram para você e pronto, você se vê num índice de ansiedade altíssimo, beirando uma depressão pós-parto, e você precisa cuidar desse assunto, mas você precisa de informação. Não precisa esperar acontecer o problema, bater na porta ali o problema para você lidar com isso da melhor maneira possível. Você pode se antecipar ao problema. Bora lá? Vamos falar sobre a nossa saúde emocional, vamos falar sobre os nossos sentimentos. É por isso que tem essa revista, olha, a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. É uma produção aqui da TV Novo Tempo. Quem escreveu ela foi a neurocientista Rosana Alves. Inclusive, durante uma semana super especial que tivemos com ela, em algum momento ela disse que o cérebro desta mulher é diferente, desta mulher que é mãe. Aumenta o tamanho, a geografia mesmo do cérebro, aumenta o tamanho. Algumas áreas que estavam meio que dormindo são ativadas. Estão acontecendo mudanças físicas, mentais, e quem sabe você precisa cuidar do seu emocional para conseguir dar conta de todas essas mudanças que vão ocorrer na sua vida.
Bora pedir essa revista, ela vai de graça para sua casa, hein? 0 operadora 12 21 27 3121 para você pedir pelo telefone. Ou você pode também, tem essa opção de pedir pelo WhatsApp. 0 operadora 12 982 44 4449, você cuidando das suas emoções. Uma ferramenta ativa na sua vida. Você não terceiriza, tá? Emoções a gente não terceiriza, a gente não espera que o filho vá, entendeu? Vá assumir esse papel de cuidar das emoções. A gente não espera que o esposo, o cônjuge, o marido, o namorado vá assumir. É você. Você é protagonista da sua história quando o assunto são emoções. Então, você pode pegar esse telefone e ligar e pedir agora. E essa revista ela vai de graça para sua casa. Conhece alguma amiga que precisa disso? Pede e presenteie essa pessoa. Já pensou? Eu ia amar ganhar um presente desse. Ia adorar, amar. Então, você pode ser essa pessoa, essa rede de apoio que ajuda, segura na mão aí dessa amiga, ninguém solta ninguém e vai firme. E olha, nós prometemos, e promessa é dívida aqui no Entre Família. Tem uma ginecologista, ela já está conectada e vai tirar todas as dúvidas, mitos e verdades da gestação. Vem aqui comigo. Olha aqui, quem está conectada aqui com a gente é a Helena Proni, é isso? Helena Proni, ela é médica ginecologista e obstetra e ela vai ajudar você aqui. Voltei, minha filha, eu já estou aqui às 11, tanta câmera aqui, pronto. Ela vai ajudar você a entender um pouco mais desse processo gestacional. Boa tarde, Helena, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir um pouquinho. Prazer recebê-la. Helena, tem muitos mitos e verdades em relação à gestação. A gente sempre fala que toda família tem o médico, né? Tem o psicólogo, tem, né, o farmacêutico. Todo mundo tem uma receitinha, né? Olha, essa barriga tá pontuda, essa barriga tá redonda, tá achatada. Já sei, é homem, é mulher, é a lua. N situações. Então, a gente vem aqui com uma especialista para ajudar a gente a entender se é verdade ou não. A produção colocou aqui na mesa alguns quadros, eu não sei se vocês estão enxergando aqui, mas tem alguns quadros. E na minha mão aqui, olha lá, peraí que o imã tá forte, pronto. Tem aqui duas etiquetas aqui, mito ou verdade, peguei errado, pronto, fechou. Mito ou verdade, olha lá, foca aqui. E aí você aí de casa, você vai observando aí com a gente, com essas etiquetinhas aqui, nós vamos saber se essas situações são verdades ou não. Primeira situação, Helena, ajuda a gente. Olha aqui, deixa eu olhar por aqui, porque eu não sei se minha Dália tá no jeitinho certo. Muita azia porque o bebê é cabeludo. É verdade ou não? É mito. Mito? Sim. Então, a azia, ela acontece basicamente por dois motivos. Posso ajudar aqui? Colabora, pastor. Estou colaborando. É mito, Helena? Ela acontece por basicamente dois motivos. A progesterona, que é um hormônio que está bastante alto na gestação, ela faz o esfíncter entre o esôfago e o estômago da grávida ficar relaxado. Então, acaba voltando com mais facilidade aquele líquido ácido do estômago e isso causa um desconforto. Então, pode ter azia desde o começo já da gestação, antes mesmo do bebê ter cabelo. E então, também, não tem nada a ver. Não. Então, conforme a gestação vai progredindo, também o espaço do estômago fica menor. Então, pode ter mais esse desconforto por conta do espaço também. Nossa, eu tive muita azia durante... Meu pai, eu parecia um negócio... Parecia que eu tava assim, ó, soltando fogo o tempo todo. E aí, por conta de um ultrassom aí que eu gravei e mostrei pra família, minha mãe falou, é isso. Olha o cabelo da menina aí voando, flutuando na barriga. É isso, menina. É isso. Mas não é mito. Mito com todo amor e carinho, viu, vovó? Eu sei que você tava falando. Então, você ajuda essa mãe. Me ajudou muito chá de espinheira santa, juro. Gelado. Eu não sei, cada um vai falando um negócio. Eu tomei esse chá, se é mito ou verdade, depois me ajuda, viu, Helena? Conta aí pra gente. Mais uma situação aqui, eu vou ler junto com você aqui na tela, mais uma situação. Olha, o primeiro trimestre é o mais delicado, é verdade ou não? Mitos ou verdades aqui? Sim. O primeiro trimestre é aquela fase que o bebê está se formando, então tem riscos de malformação, tem risco maior de abortamento, de perda gestacional e tem muitos sintomas novos, então muita coisa acontecendo de novo. Pode ter os enjoos, que a gente vai falar, a azia, cólica, mama sensível,
a gestante fica mais sonolenta, diminui a libido. Então, são várias coisas que acontecem que tornam esse período mais delicado. E aí, já no segundo trimestre, ela tende a aliviar esses sintomas. E esse período mais crítico de formação do bebê também passa. Olha, eu tive azia, e aí logo no começo da gestação eu ficava assim dormindo, né? Eu tava num lugar, daqui a pouco, cadê Carol? Carol não tá, Carol dormiu em pé. Eu dormi no começo e no final da gestação, que era para compensar o quê? A falta de sono que eu teria nos anos posteriores. É isso, o corpo é sábio, já sabia da situação. Então, mamães de plantão têm que prestar atenção no primeiro trimestre. É sim o mais delicado, é importante cuidar. Vamos então aqui para a próxima situação. O pastor está arrasando aqui, me ajudando a descolar aqui, porque esse imã está poderoso. Está até ajudando, é isso, está arrumando ali, rede de apoio. Mas a situação aqui, quem já fez cesárea não pode ter parto normal. Diz que tem um número. É mito ou verdade? Pode ou não pode? É um grande mito, pode sim. Na verdade, a gente precisa ter alguns cuidados a mais, porque o principal medo normal depois de uma cesárea é o útero se romper naquele lugar onde ele foi aberto e costurado. Então, tem um pouquinho mais de cuidado, algumas medicações para indução do parto não podem ser usadas, mas pode sim e deve tentar um parto normal depois de uma cesárea. Quanto mais cesáreas a mulher teve, é mais arriscado. Então, depois de uma cesárea só, é mais tranquilo. Depois de 2 cesáreas já aumenta um pouco mais o risco. Então, até pouco tempo atrás, a gente nem fazia parto normal em quem tinha 2 cesáreas. Mas hoje a gente já tem estudos mostrando que se a gente tiver um acompanhamento bem rigoroso, dá para fazer sim. Nossa, tá aí um mito que eu não sabia. Porque a gente sempre ouve mesmo de que a partir da segunda cesárea, né? Não pode ter mais parto normal, então você pode buscar informações. Às vezes o médico, o obstetra prefere não fazer, né? Tem também essa situação aí. Mas a mãezinha aí de plantão pode buscar a informação e quem sabe o médico que realize um sonho, se for um sonho, um desejo da mãe ter um parto normal. Bora lá então para nossa terceira situação. Eu tô aprendendo demais, eu não sei vocês, viu? Mas eu tô aprendendo demais. É a quarta situação, olha. O formato da barriga indica o sexo. E agora, a vovó que está assistindo a gente vai ter que sentar, porque a doutora vai falar. É ou não é verdade? Barriga pontuda é menino, achatada é menina? É mito também. Tem várias coisas que podem interferir no formato da barriga. Por exemplo, a própria anatomia da mulher. Cada mulher tem um estilo de corpo e conforme o bebê vai crescendo de uma maneira diferente. O tamanho do bebê, a posição do bebê na barriga, a paridade da mulher, então se ela é primeira gestação, se já teve outros filhos, a barriga fica diferente. Se ela pratica atividades físicas, aquela musculatura é mais firme, também interfere no formato da barriga. A gordura corpórea, tudo isso interfere, mas o sexo não. Pronto, é isso. Gente, a mãe já sentou, já tá aqui, ó, respirando firme. Eu não acredito tudo que eu sonhei, tudo que eu acreditei na minha vida. A Helena tá destruindo sonhos, doutora, por favor. Não venha falar da lua, viu? Por favor, que a lua, pelo menos isso a gente tem que se apegar na lua. Não é possível. Tem gente que dizendo na virada que não da lua não vai Carol. Gente! Tem gente dizendo que não acredita. A produção tá toda aqui falando, não é possível, gente, como assim? Bora lá então para mais uma situação. Também que não colocaram a lua aqui, senão já ia sair daqui arrasada. Vamos colocar mais uma situação aqui. Muito tempo em jejum piora os enjoos. É verdade ou não? É verdade, né? Não é possível. Ponto. O enjoo da gravidez, ele tem relação com o HCG, que é um hormônio produzido pela placenta, e ele tem muita relação com o jejum, sim. Por isso que, inclusive, tem uma dica que a gestante pode deixar um biscoitinho água e sal ou algum outro alimento mais leve para ela comer assim que acordar. Deixar ali na cabeceira. Porque é justamente o momento que ela acorda que o enjoo costuma ser pior. E se ela se alimenta, tende a melhorar. E é importante também que ela faça refeições fracionadas. Então, toda hora, cada 2, 3 horas, está comendo alguma coisinha.
Não estamos ouvindo ela aí. Ah lá, que isso, produção? É isso. Que isso, produção? Só tô vendo que ela não tá podendo falar. O povo não tá querendo mais que ela quebre nenhum mito na nossa vida. Nós estamos saindo daqui arrasar. Mentira. É mentira. Problemas técnicos. Nós estamos aqui, olha, felizes porque nós temos conhecimento, entendeu? É isso. Pronto, se a barriga é redonda, se é achatada, se não é, o importante é que você tenha o seu bebê e tem hoje em dia ultrassom para resolver essa situação aí, viu? A doutora Caio não tem problema e depois você resolve isso aqui em terapia, tá? Em terapia. Se você achava que o cabelo do seu filho te dá vazio, agora não dá mais, agora você tem que resolver isso em terapia. Pronto, é solucionado. Mas você tá abrindo o coração, falando bastante e o que importa é você interagir aqui com a gente, né, pastor? Exatamente, olha, curti, hein? Curti. Eu gostei, mas eu saí dali curti. meio arrasada. Falei, como assim? Olha só. Ah, tá passando aqui, ó, as redes sociais da doutora, da doutora Helena, é isso? Doutora Helena. Helena Prone. Isso. Helena a doutora Prone. Helena tá passando aqui, corre lá para você ter mais informação. Você viu que ela sabe, hein? Né? Qualquer pessoa, nem a sua avó que sabe, não. Quem sabe aqui é a doutora Helena, que tem aqui muitas informações. Obrigada, viu, doutora? Desculpa aí, olha, caiu aí a conexão, mas não tem problema. Foi muito boa, viu, Carol? Não podemos da colocar. Lua, não. Não, se tivesse ali, eu já não ia fazer. Eu ia falar, não quero saber. Não. Porque a gente se apega, né? A gente se apega a alguns mitos. Eu tô aqui brincando, mas a verdade é que a gente se apega a alguns mitos durante a gestação e que depois, quando eles não acontecem, vão fazendo diferença. Vai fazendo diferença. Não tem jeito, não. Bora lá, você abrindo o coração aqui pra gente. Tá participando do programa, você é chique. Já pegou seu celular, conectou aqui, já pra mandar sua pergunta? Manda, ó, tá aqui, QR Code, participa logo. Na tela, mais uma situação. E o Peterson aí, pastor? Aí sim. Aí sim. Estou ansioso por ser pai pela primeira vez. Arrasou. Gostaria de saber se na gestação o feto já sente nossa conversa com eles ou não. Minha esposa chama Érica. Queria mandar um abraço para ela. Nossa filha nasce nesse sábado. Pai. Uau! Arrasou. É agora. Arrasou. Sim. Existem Sim, muitos gente, estudos. as crianças escutam. Eu não consigo me lembrar certinho com quantas semanas, mas as crianças escutam, por isso cantar, conversar com a criança. Tem toda a questão emocional da mulher também, se ela estiver bem, isso vai fazer muito bem para a criança. Então, sem dúvida, quanto mais os pais puderem ser presentes, quanto mais a família puder apoiar, fazer com que o ambiente não fique, sabe, super estressante, melhor para a criança, porque a criança sente, sim. E também é uma forma do pai se conectar com o bebê antes do processo do parto, né? Antes. Então, você pode sim se conectar com o bebê, falar com ele. Conversa, e é incrível canta. como vai mesmo. Peterson, conversa, canta, fala versos da Bíblia. Cara, conta as historinhas. Uma vez um pastor falou uma coisa que me chamou muita atenção, essa coisa de você abençoar seu filho, sabe? E para mim é tão forte isso. Até hoje, vocês estão dormindo lá e eu tô lá cochichando no ouvido. No outro dia, minha mais velha acordou e falou, ai, mãe, para que eu tô ouvindo você falando. Abençoar seus filhos, sabe? Durante o processo da gestação, lê a Bíblia com eles, abençoa eles. Mas você lembra desse hábito, Carol, antigo de pedir a bênção do pai antes de deitar? Né? Eu lembro muito bem, benção, pai. Isso. Né? Benção, mãe, que Deus te abençoe. Então é isso mesmo, de ajoelhar, de orar, de clamar enquanto eles estão dormindo. Então, e durante a gestação faz toda a diferença. Eu estou entrando na fase já de orar e pedir bênção para quem vai fazer parte da família. Exatamente. Então, né? Ô, Senhor, afasta todos esses homens. Manda embora. Não, abençoa, cara. Abençoa. Dá uma segurada. É isso. O importante é a gente orar, né? Mas toma cuidado com o que você está orando, tá pedindo aí. Na tela, mais uma situação, nós estamos sabendo. Eu sei que você está falando. É você agora, viu, Adriana? Pronto, chegou a sua vez. Está lá de Joinville, Santa Catarina. Terra boa. Lugar delícia, né? Pertinho da minha terra lá. Boa tarde, pessoal. Minha experiência não foi muito boa nos 5 primeiros meses. Tive descolamento de placenta, é perigoso. E quando isso aconteceu, era pânico geral. Tive que ficar esses 5 meses de repouso absoluto.
Depois curti meu bebê Arthur ao máximo, parto normal, dilatação total, sem ponto nenhum. Minha recuperação foi ótima. Olha só, a Adriana começou ruim, mas depois Isso aí. foi melhorando. E é importante falar sobre seguir a orientação, porque tem gente que o médico fala, não faz isso. Aí a pessoa faz o quê? Bobagem. Segue o conselho da avó. E não fica apegada aos mitos, você entendeu? Você fica ouvindo só a sua avó falando da lua, e aí você fica aí, ó, correndo, andando. Não, você tem que seguir a orientação médica, que faz toda a diferença, né? A Adriana fez toda a diferença. Para a Adriana, minha irmã também teve um parto ótimo, teve o filho na recepção do hospital. Quase a colega que está sentada do lado ajudou a tirar a criança, é uma loucura. Vai lá, na situação. Tem mulher que é paredeira. Olha só! Nem falou o nome, falou, eu amo minha... A minha gestação não foi fácil, porém curti cada coisa que senti, até mesmo os dias que estive enjoada. Afinal, levei 2 anos para conseguir engravidar. Hoje eu tenho a minha linda Isabel. Uau! Tem Demais. muito isso, né? Demais. Que como você planejou a gestação faz toda a diferença, como você vai receber os desafios e os problemas que ela pode te ocasionar, né? Pode ser, isso também tem relação, né? Sim, o quanto a pessoa esperou, às vezes a pessoa já perdeu algum bebê também, e aí ela fica com aquela sensação de, né, será que vai acontecer dessa vez também? Então, o mais importante é vivenciar o aqui e o agora. Sendo ele um momento de alegria, vamos viver, vamos dar nomes para tudo que eu sinto. E se for um momento de dor também, eu preciso expressar, porque a partir do momento que a gente expressa, a gente dá é como se abrisse um espaço para o novo. Então, se for luz, que bom, abre o espaço, vem um pouquinho mais de luz. Se for dor, então abre um pouquinho de espaço para vir a luz. Então, que bom que ela conseguiu vivenciar cada momento da gestação dela, isso é muito importante. E aí entra aquela questão que você citou da superação que é necessário de alguns mitos que a gente tem do aspecto cultural, de que né, que a mulher não deve reclamar, que a mulher deve absorver tudo. Né? E isso não é muito simples superar esse mito cultural, né, Petra? É por isso que a mulher ela precisa ter muito conhecimento, se informar muito mesmo. Saber pesquisar, eu quero parto normal, isso é muito importante para mim, então vai pesquisar. De fato, nem todo hospital é humanizado, então não vai para aquele hospital que você sabe que tem, por exemplo, a questão dos gritos, dos gemidos durante o trabalho de parto, eles são muito importantes, porque a partir do momento que a mulher está vocalizando, isso está conectado com toda a musculatura pélvica dela. Então, vocalizar ajuda também a dilatar. E existem hospitais que falam, fica quieta, isso não ajuda. São pequenas informações que vão fazer toda a diferença para facilitar o parto, para facilitar a aceitação daquilo que deu errado ou que deu certo. E você precisa abrir o coração, falar mesmo, mas também se informar. Na tela, mais uma situação aí que eu acho que tem relação com o que a gente estava falando logo há pouco, pastora. Olha, Lúcia Tito falando. Minha gestação foi muito tranquila. Se não fosse a barriga crescendo, não diria que estava grávida. Contudo, a última terminou sem ao menos completar 2 meses. Fez um mês agora que perdi por aborto espontâneo. A Lúcia Nós sentimos por esse momento, Sim. Realmente um momento Lúcia, muito difícil. Um abraço muito apertado para ela. Perder uma criança é sempre muito, muito dolorido. Algumas mulheres conseguem expressar isso, outras não, mas assim, o que eu sinto em consultório, que é sempre muito importante a mulher entender que ainda que essa criança tenha vivido por 1 mês, 3 meses, 2 semanas, ela já foi mãe. É triste assumir isso, né? Eu fui mãe e o bebê não nasceu. Mas isso é muito importante, então se ela puder imaginar, por mais que ela não saiba o nome dessa criança, se foi um menino, uma menina, ele sentir, intuir. A gente sente, né? Então, dá um nome para essa criança, então,
sentir no seu coração e ter entendimento de eu sim fui mãe, sou mãe. Valida. Validar, ver, se engravidar do segundo filho, ter o entendimento de que ela não é mãe de uma criança, ela é mãe de 2 crianças. E isso faz muita diferença na questão de como a gente se enxerga no mundo, como a gente se enxerga na família. Então, dar um lugar para cada filho, por mais que seja difícil assumir que perdeu 3 bebês, que acontece às vezes, né? Mas se perdeu 3 bebês e veio o 4º, ela é mãe de 4. E pode escrever para essa criança, obrigada pelo tempo que você ficou aqui, eu amei todo o tempo que você esteve aqui. Existem mães desses bebês que se sentem bem eu não quero escrever, mas eu quero plantar uma plantinha, uma flor em casa, algum lugar especial. Ações terapêuticas, Sim. né? Que vão fazer com que você se conscientize, jogue para o consciente essa informação. E tem gente que quer se distanciar, acha que vai curar, mas não vai. Vamos resolver isso da melhor maneira possível. Bora para o intervalo? Rapidinho, na volta, eu sei, tem aqui uma enxurrada de perguntas, de interações. Você vai estar aqui daqui a pouquinho aqui com a gente. Até mais. De volta aqui com Entre Família, abrindo o coração, falando, dando espaço para você falar um pouco como foi aí, relato, né? Relato da sua gestação, do seu parto. E olha, eu sei, você está abrindo o coração, falando bastante. Bora de interação então? Vamos de surra de interação aqui. Não deixa a Petra descansar, não. Não sai daqui enquanto eu não estiver assim, ó, já com cãibra, de tanto falar e responder vocês. Na tela, então, mais interações para essa tarde. Esse assunto é muito interessante e gostoso. Gostoso demais, Ellen. Olha só, estou amando o programa e rindo muito com os mitos. Chorei muito durante a gestação, mas agora estou feliz demais com o meu bebê. O que posso fazer para mostrar para ela que a mamãe não está mais triste? Olha a culpa. Será que em algum momento, né, para ele, né? Em algum momento esses sentimentos da gestação vão interferir na vidinha dele depois de nascido? Então a Ellen está super preocupada ali com essa questão da gestação e o bebê. O que eu tenho para falar com a Ellen, acalma seu coração. Muitas coisas que nós vivenciamos, sim, durante a gestação impactam, mas poxa, se ela for presente, se ela der carinho, se ela der amor, pronto, agora. É importante o que ela passou, é importante ela dar carinho para ele, sim, mas é importante ela se abraçar. Então, exercício para ela. Coloca você, Ellen, né? Ellen, se coloca na sua frente, imagina que você está na sua frente e conversa com você. Olha para você e fala, Ellen, eu vejo a sua dor, eu sei tudo que você viveu, eu acolho você, você fez tudo que você podia ter feito. E se imagina dando um abraço nessa mãe barriguda e se perdoa, porque assim foi, passou, vamos que vamos, dar amor para o seu filho e pronto. A gente, acho que citou no intervalo que o período de gravidez, né, Petra, ele não define a mulher como mãe, né? Então, foi tenso, né? Mas são as decisões, influenciou. Né? Minha mãe teve um filho aos 46 anos de idade. Né? Imagina... Eu lembro ela angustiada e tal, né? Preocupada. Mas o que define... Foi tenso os riscos, a idade e tal, né? A apreensão, depois de... A caçula tinha 20 anos, eu tinha 23, 24 anos. Então, o que vai definir, né? É o que vem pós, né? Isso é muito legal que você colocou. Sabe o que me veio na cabeça? Um dia eu tive uma discussão com meu marido durante a gravidez e eu tava assim, sabe? Hormônio. Por que você fez isso? Eu já tava barriguda. Porque ele não concordava comigo em algum aspecto lá. E eu saí que nem uma doida, fui numa pracinha lá e chorei. Mas chorei, cada um que passava vinha, você tá precisando de alguma coisa? Acolhimento. E eu não atendia telefone. Sentei assim, chorava. E eu falava, não, porque ele queria muito ter filho. E eu falava, não, vamos esperar um pouquinho mais, a gente tem 12 anos de diferença. Mas aí foi uma decisão minha, mas aí depois eu fiquei com medo
Nossa, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta? Gente, ó, gravidez planejada, não planejada, é super normal nós ficarmos com essa sensação, será que vai dar tudo certo? E aí daqui a pouco põe a culpa no marido, daqui a pouco põe a culpa no tempo. Eu falava para ele assim, amor, foi você quem quis chorar, mas eu queria muito também. Só que eu esqueci naquele momento. Sim. Então, assim, na gravidez a gente tem uns lapsos, assim. E ok, aquele dia eu tava odiando a minha barriga, eu tava odiando estar grávida. Mas aí ficamos de bem, conversamos. Aí ele foi atrás de mim e eu corria no parque, sabe? Bem novela. A gente gosta. É isso, porque a gente precisa, inclusive. Aí você fala pra ele. Não era em casa? Não, são os hormônios. Não, foi na rua. Na rua? Não, era em casa. Aí eu saí de casa e fui pra uma praça. E ela tá rindo agora, mas você viu que ela chorou, ficou com o olho inchado e não dá conta. Então você fica tranquila, porque é assim mesmo. Mãe, você vai estar rindo da situação, menina, relaxa. E tem que se abraçar. Eu acho que o importante, uma vez, eu não sei exatamente onde eu ouvi essa fala, mas o importante é que você fale para você aquilo que uma melhor amiga falaria, porque a gente não se trata como nós trataríamos a nossa melhor amiga. Então, tem que abrir o coração para suas necessidades e se acolher. Vai lá, na tela mais uma interação aqui. Tá chegando quem? Cecília Dias, pastor. Programa lindo, eu amei estar grávida, curti muito os meus barrigões e hoje tem 2 filhinhos lindos. Depois de 2 perdas durante 9 anos para engravidar do primeiro. Milagres na minha vida. Deus nos presenteou com João Guilherme e Elisa. Ficarei grávida mais um monte de vezes. Ficaria grávida mais um monte de vezes. Mas ter filhos não é só estar grávida, não é? É isso mesmo. Grávida, né? Mas depois tem a criança. É isso. Tem muita responsabilidade pela frente, né? Então, gravidez não planejada acontece, sim, e os filhos são bem-vindos, mas para quem pode planejar, pensa assim, como que quer educar, se quer ser mãe, se não quer ser mãe. As pessoas hoje em dia têm um costume muito chato de chicotear quem não quer ser mãe. Nossa, mas como assim você não quer ser mãe? Mas isso não é legal. Todas as pessoas, gente, têm que ter o direito de ter essa escolha, se ela quer ser mãe ou se ela não quer ser mãe. Às vezes, ela não está, naquele momento, ou pode ser que ela não queira depois, ela não está disposta a abrir mão de muitas coisas dela, porque vamos falar que é verdade, a gente abre mão de muita coisa. A gente abre mão do nosso sono, do nosso corpo, das nossas escolhas, da questão financeira, né? Você tem um filho, eu tenho um custo. Então, abre mão, às vezes, de algum sonho, porque não cabe mais. Autonomia, porque você perde, né? Porque não tem como você planejar. Então, você tem que, de fato, pensar. Porque não dá para colocar um filho no mundo e não se responsabilizar, porque aí sim é muito triste, né? É muito triste. Eu tô lendo um livro que se chama O Mito do Amor Materno. E aí, se você teve uma mãe que não te amou, aí você não pode falar. Você não pode falar porque a palavra mãe é sagrada, né? Então, a gente está colocando a mãe, quem sabe, num local onde ela não pode estar. Então, dependendo de onde você está colocando a maternidade, você não alcança, você não chega e a frustração, ó, cai matando em cima de você. Bora aí, mais uma situação aí na tela. Você tá chegando... Ai, meu Deus! Eu não aguento esse bico, esse cabelo. Como é que essa menina teve azia, né? Não, brincadeira. Cecília Branco, abrindo aqui o coração. Minha gestação foi maravilhosa. Teve azia ou não? Conta pra gente. Fiz exercícios, dancei, sorri, curti cada momento. Hoje tenho o meu bem mais precioso, meu Jack. Que lindo! Eu tô brincando aqui, a gente já viu aqui no programa de hoje que a azia não tem nada a ver com cabelo, só brincadeira. Mas que delícia, que biquinho gostoso. E é muito bom, né? A maternidade, ela é muito especial, guarda um local especial na nossa vida. Outro dia eu estava conversando com a minha irmã mais velha, ela falou assim, eu sou uma mulher realizada na maternidade, né? No sentido de que ela falou, não preciso ter filho nenhum. Mas no sentido também de que muitas vezes a gente se realiza na maternidade, mas se você
não se realiza na maternidade, ok também. Vamos acolher, vamos lidar com isso da melhor maneira possível. Se você não quer ser mãe, ok também. O importante é conversar, dialogar e entender de onde vêm os nossos desejos ou não desejos, porque senão você vai repetindo o padrão, pegando a maternidade do outro, abraçando como se fosse sua. O importante é você fazer o seu caminho aí junto com processos, né, com a família, né, com a família que é mais importante. Petra, eu quero agradecer aqui sua presença. A produção falou, já acabou esse programa. Que isso? Como assim acabou o programa? Acabou. Obrigada, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente. É um presente, suas informações, aquilo do seu conhecimento que você compartilha aqui. Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. Só para finalizar rapidinho, ainda que a mãe decida não ser mãe, a mulher decida não ser mãe, o que pode acalmar o coração dela é que a gente pode não parir um filho, mas a gente pode parir os sonhos, a gente pode parir nossas mudanças, a gente pode parir um mundo melhor. Então, ainda que uma mulher não se torne mãe de uma criança, ela pode ter muitos outros filhos. Então, isso é muito lindo, né? A gente pode usar esse poder do maternado, gestar e nutrir para muitas coisas na vida. Então, obrigada. Não é menos mulher porque não é mãe. Sim. É isso, é importante saber disso. Obrigada, viu? Mas você sabe, a gente não termina o nosso programa assim. A gente quer que você saia daqui com esperança, com o coração cheio da palavra de Deus. É isso mesmo, né, pastor? Isso mesmo. Obrigado, Petra. Que Deus continue te abençoando muito. A Bíblia, eu não sei para que lado eu vou, sempre termino o programa, não sei para que lado eu vou, mas a Petra lembrou uma coisa importante, que a Bíblia tem várias histórias a respeito de situações, de partos, de desejos, né? De mulheres que queriam ser mães. A gente tem a história de Ana, que é muito conhecida. A gente tem a história de Jacó e Raquel. Raquel era a mulher desejada, né? Que ele sonhou. No seu segundo filho, ela descansou. Então, a gente tem histórias dramáticas. Mas o que me chama a atenção, por exemplo, eu vou citar duas coisas aqui que são muito interessantes. O amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe, né? Ainda que uma mulher venha esquecer-se do seu filho, do filho que mama, eu não me esqueceria de ti. Então essa é uma situação inusitada, até hoje, quando a gente vê, é uma situação inusitada. Mas eu quero terminar, viu, Petra, porque você me fez pensar em outra coisa. Eu quero ler esse texto, que está em Provérbios, capítulo 31, a partir do verso 10 até o verso 21. Nesses versos, Salomão vai falar sobre o valor da mulher. Então você me fez pensar que na Bíblia, antes de uma mulher ser mãe, isso confirmá-la, ela é mulher. E eu queria relembrar isso para você. Esse é um dom precioso, desfrute. Não sei o que você passou, mas como a gente mencionou, isso não vai determinar sua maternidade. E como Carol citou, com seus erros, suas dificuldades. Mas não esqueça, o verso 25 vai dizer assim: a força e a dignidade são os vestidos dessa mulher. Você é mulher, que a força e a dignidade revelem quem você é. Se você for mãe, que seja forte e digna. Se não é, que você seja forte e digna, porque Deus te criou mulher. E o Senhor só precisa de um coração aberto, né? Abra seu coração para que haja atuação de Deus e sinta-se valorizada por quem você é, mulher. Obrigada, pastor. Que delícia, é isso. Tá chegando o quê? Vida Saúde. Você já é de casa? Não conhece ainda o Vida Saúde? Continua aqui com a gente, porque o Vida Saúde tá chegando aí. E a gente tá falando da relação da mulher com a maternidade, questões psicológicas, mas você sabe que algumas situações são difíceis durante, por exemplo, né, a questão mamária. Vamos falar sobre a hipertrofia mamária no Vida Saúde de hoje. Bora lá. Teru já tá conectada. Boa tarde, Teru. Boa tarde, Carol. Boa tarde para todo mundo do Entre Família. Sim, a gente vai falar sobre o problema do excesso de seio, peito grande da mulher,
que traz sintomas e problemas muito além dos estéticos. A gente vai tratar desse assunto aqui, como resolver, quais são as indicações cirúrgicas para esses casos, e a gente tem especialistas de plantão já para falar sobre esse assunto. Além disso, hoje é dia de saúde mental no Claramente. O Dr. César vai tratar da questão do aumento do uso de remédios controlados durante a pandemia. E a receita de hoje está por conta desse brownie saudável. Carol, Pastor Gilmar, olha, vale a pena dar uma chegada por aqui, viu? Gente... O Cris não está, então eu tenho a preferência? Não, você está sempre convidado. É que você não aparece aqui na tela comigo, mas você está sempre convidado, viu, pastor? Obrigado, Teru. Gosto assim. Pena que não dá para guardar. Não, dá para guardar um pedacinho para o Cris. Não, vou guardar que um isso, pedacinho. pastor? Não? Não, a gente faz outro para ele. A gente faz outro. Nada, perdeu o lugar. Então tá bom, tchau. Obrigado, Teru. Até mais. Até mais. E amanhã é o dia do homem. Opa, bora conversar? E o povo falou assim, fica, Carol, fica também pra falar. Por favor, Carol. É isso. Fica, Carol. Vou falar ou não vou falar? Não, vai. Não sei se eu posso vai. falar. Venha dar equilíbrio para esse programa. Por Bora favor, lá. por favor. Amanhã é o dia do homem, vamos falar dos desafios do homem, vamos falar daquilo que ele não fala. Nós vamos dar uma arrochada aqui. Por isso que é importante que você fale. E para um olhar masculino, viu, pastor? Bem legal. Vai estar aqui o pastor Odailson. Ah, que legal. Ele é excelente, fala muito sobre esse assunto. É importante, então, que você esteja aí com a gente, viu? Mulherada, já dá aquela cutucada. Marido, amanhã eu vou te compartilhar aqui um negócio no Facebook. Você vai assistindo, por favor? Vamos quebrar os mitos aí da relação do homem. Vamos juntos. Grande abraço. Vamos junto até amanhã. Tchau, tchau.